Olha, a fiscalização do correto andamento do processo eleitoral é uma das atribuições do Ministério Público. O promotor de justiça acompanha todo o trâmite eleitoral, verificando a legalidade dos registros de candidaturas e a ocorrência de propaganda eleitoral irregular, além de casos de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação nas eleições. Vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos? É isso? Não, a Gorete gravou para nós, vai trazer mais informações acerca desse tema. Gorete. O Ministério Público ele desempenha um papel fundamental para garantir essa regularidade do sistema eleitoral, fazendo todo esse acompanhamento. Nós estamos aqui com o coordenador do GAP, o Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais, promotor Jorge Pessoa, para trazer mais esclarecimento para a gente acerca desse trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público no âmbito do acompanhamento, de que forma que isso se dá, o que é observado, né, e quais as atribuições. Bom dia. Pronto, o Ministério Público, pela Carta Constitucional nossa, né, foi dada uma tarefa primordial, que é justamente a questão da defesa da ordem democrática e da ordem jurídica. Então, nada mais justo, como na questão da democracia, a eleição, em que a população vai escolher seus representantes. E cabe ao Ministério Público fazer essa fiscalização presente e atuante no sentido de inibir os ilícitos cíveis e os ilícitos criminais dentro do campo eleitoral. Quais são os mais comuns? Vamos dar um exemplo, inclusive, do que é crime de fato, né, e o que é um ilícito cível. Pronto, o crime está estabelecido lá no Código Eleitoral, né? Um exemplo principal, compra de votos. Tanto que a compra de votos ela repercute não só no campo criminal, que é uma corrupção, né, que é o crime de corrupção eleitoral, mas também no campo cível e pode gerar a cassação. Para você ter ideia, a compra de um único voto pode gerar a cassação daquele candidato que está concorrendo à eleição. O senhor já trouxe, inclusive, a implicação de um desses crimes eleitorais, que é justamente a cassação. Que outras penalidades são possíveis? Pronto. Nessa fase que nós estamos hoje, dentro do período eleitoral, que é bastante curto, nós estamos na fase de apuração das impugnações do registro de candidatura. Então, nas impugnações de registro de candidaturas, alguns colegas ingressaram com essas ações, principalmente envolvendo a questão, a pessoa teve uma condenação criminal em segundo grau ou teve um ato de improbidade. O que é essa improbidade? A improbidade é um desvio de recurso, por exemplo. Né, um determinado candidato, quando era um gestor, desviou recursos e teve aquela condenação, a condenação chegou ao segundo grau, então ele está inelegível. Então, temos essas diversas hipóteses que estão previstas na nossa lei complementar número 64, temos outras previstas na lei das eleições e também temos as nossas resoluções que foram editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no começo do ano, justamente para fomentar o MP, os candidatos, os partidos, para que tenham conhecimento de que a legislação eleitoral ela possui algumas regras, essas regras têm que ser obedecidas durante todo esse período. Esses prazos, promotor, eles têm que ser rigorosamente durante esse processo ou não? Porque a gente vê que, na verdade, muitas vezes são casos inúmeros e a gente sabe que o tempo do processo eleitoral ele é muito curto. Então, pode ser que uma ação dessa venha a ser julgada depois de um candidato possivelmente já ter sido eleito. Isso, o tempo, como você falou, o tempo de campanha é um tempo bastante curto. O tempo de campanha vai da convenção até o dia da eleição, propriamente dito. E tem algumas ações que, se não houver o ingresso até a data da eleição, elas precluem, quer dizer, não pode ingressar mais. Mas se tiver ingressado, as ações tramitam e caso o candidato que tenha sido eleito esteja sub júdice, ele pode vir a ser cassado depois, sem nenhum problema. Quais são essas circunstâncias em que tem esse prazo, né, de prescrição, por exemplo, que teria que ser dada entrada até durante a campanha? Pronto, o principal prazo que se preclui é o período de propaganda. A propaganda ela se encerra na véspera da eleição. Então, aqueles ilícitos voltados para a propaganda, por exemplo, deve haver o ingresso até a data da eleição, né? Que é a questão do derrame de santinhos, né? A propaganda indevida, a questão da metragem das panfletagens, né? Que tem
o TSE ele traz todas essas regras, então tem que acompanhar para verificar se não está havendo um certo abuso também. Agora, tem algumas ações que podem ser ajuizadas após as eleições, que é a questão do abuso do poder político, que vai até a data da diplomação, e a do abuso do poder econômico, que vai ainda até 15 dias depois da diplomação. Então, essas ações geram a cassação do candidato também. A população pode ajudar, né? De que forma que ela pode colaborar? A população não só deve ajudar, como tem esse dever, é um dever de cidadania de fiscalizar. Já que vão eleger seus candidatos, nada mais justo de que fiscalizem se eles estão cumprindo esse devido papel no período eleitoral. Nós temos alguns canais de comunicação, o principal dele é a promotoria, aquela pessoa que se sinta confiável, busca o promotor eleitoral na sua zona, tenta conversar com ele, apresentando aquele mínimo de prova que é necessário para a questão da investigação. Temos outros canais que são os e-mails, que estão na nossa página, os telefones oficiais, né, do MP, e além nós temos a ouvidoria, que pode ser encaminhado até eletronicamente. Entra na página do MP, faz a denúncia, apresenta aquele início de prova e a ouvidoria vai encaminhar para o promotor devido para a apuração. O Ministério Público tem observado essa participação maior da população? Sim, a população ela é o nosso principal combustível para a investigação, né? A gente recebe essa demanda e a gente tem aquela cautela necessária para a devida apuração. Quero agradecer ao coordenador do GAP, o Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais, Jorge Pessoa, pelos esclarecimentos aqui ao Notícia da Manhã.